Acompanhe a leitura, meus irmãos, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o 15. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, algumas igrejas costumam colocar tipos de títulos em seus cultos. Alguns desses títulos são pertinentes e até fazem parte de algo que a Escritura revela. Todavia, há um costume no meio evangelical de intitular cultos como culto da libertação, culto dos milagres e assim por diante. Culto dos milagres. E as pessoas acabam, muitas vezes, frequentando estes cultos, porque tem a ideia, óbvia, de que ali vai acontecer algum tipo de milagre. Só que, geralmente, o que as pessoas têm em mente em relação a milagre não é exatamente aquilo que é o maior milagre que pode existir. É óbvio que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que realiza grandes coisas. É óbvio que o nosso Deus pode curar pessoas, Ele pode expulsar os demônios. É óbvio que mesmo não existindo o dom de cura em nossos dias, porque os tempos apostólicos findaram, isso não impede de Deus realizar cura, tanto de maneira sobrenatural, como através da medicina, que é algo que Ele mesmo fez, dando sabedoria para o ser humano. Todavia, não é a cura física que é o maior milagre que pode existir. Não é simplesmente a expulsão de demônios que é o maior milagre que pode existir. O maior milagre registrado nas Escrituras, sem dúvida, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, o maior milagre é a regeneração de nossos corações. A Bíblia vai demonstrar isso de uma maneira muito clara, meus amados, que embora Deus possa fazer tantos milagres, o maior milagre registrado na Escritura é, de fato, o novo nascimento, a regeneração. E é sobre este maior milagre, o milagre da regeneração, que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E quero compartilhar, através desse texto das Escrituras, alguns aspectos importantes a respeito da regeneração. Aspectos que talvez não encontremos em outros textos, pois esse diálogo de Jesus com Nicodemos permite isso, revela isso. Pois, de fato, sobre o que Jesus está falando exatamente com Nicodemos? Sobre o milagre da regeneração. Nicodemos era um homem, meus amados, muito importante da sociedade judaica. Ele era um religioso.
Ele era um fariseu, provavelmente membro do Sinédrio, uma pessoa muito importante. Ele tinha algum tipo de simpatia por Jesus, ele entendia que aqueles milagres que Jesus realizava era algo que indicava que Jesus vinha da parte de Deus, e Nicodemos vai ter a noite com Jesus. Nós não sabemos o porquê Nicodemos simplesmente resolveu ir à noite falar com Jesus. Pode ser por uma infinidade de fatores. Pode ser pelo fato, meus irmãos, de que Jesus era seguido por milhares de pessoas que se arrodeavam, se colocavam ao redor dele para ver os seus milagres, e à noite ele estava mais tranquilo para poder conversar com Jesus. Pode ser também, como dizem alguns estudiosos, que Nicodemos pudesse estar com medo ou com vergonha de aparecer ali publicamente conversando com Jesus, porque afinal de contas ele era um judeu, um fariseu, e nós sabemos que os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas não acreditavam de uma maneira geral em Jesus, e inclusive começavam a partir deste momento, de um momento mais adiante, no meio do ministério de Jesus, perseguir a Jesus Cristo. Ele se apresenta diante de Jesus e ele começa a falar sobre os milagres de Jesus. É interessante, meus irmãos, que as pessoas, elas, de uma maneira geral, buscam os milagres, mas elas não estão preocupadas com o maior milagre. Nicodemos era assim. Ele foi até Jesus porque o que chamou a atenção de Nicodemos foram os milagres que Jesus realizou. E Jesus, então, fala de um outro milagre. Como se dissesse: Nicodemos, você veio até mim à procura de respostas a respeito dos milagres que eu faço. Mas eu quero te mostrar o maior milagre. Eu quero te falar a respeito do maior milagre. E esse diálogo, meus irmãos, chega a ser um diálogo engraçado, assim, cômico, de certo aspecto. Porque Nicodemos chega diante de Jesus Cristo e fala: mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, que o Senhor realiza esses milagres, ninguém que não viesse de Deus poderia realizar esses milagres. E aí Jesus Cristo simplesmente muda o assunto. Jesus não fala nada a respeito dos milagres aos quais Nicodemos estava se referindo. Reparem no texto, os irmãos vão perceber uma ruptura. Há uma ruptura entre aquilo que Nicodemos estava falando com aquilo que Jesus fala. Do nada, Jesus olha para o coração de Nicodemos e diz para ele: ninguém pode nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E depois, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que não tinha uma coisa em relação à outra, não tinha uma relação uma coisa com a outra. Mas acontece, meus amados, que assim acontece conosco também. Quando nos apresentamos diante de Deus com as nossas preocupações, Deus conhece a nossa alma. Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe realmente qual é a nossa necessidade. A maior necessidade de Nicodemos não era ter respostas a respeito dos milagres de Jesus, ou ter o seu intelecto alimentado com uma sabedoria simplesmente intelectual a respeito de respostas sobre o Messias. A maior necessidade de Nicodemos, o homem que não praticava pecados escandalosos, o homem que era respeitado, o homem que era membro do Sinédrio, o homem que era religioso, por incrível que pareça, a maior necessidade deste homem era nascer de novo. E aqui Jesus introduz o ensino a respeito desta verdade tão profunda, misteriosa, importante, sobrenatural, sobre o milagre da regeneração. Meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos nesse texto, e é digna de nota, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a regeneração é uma condição para entrar e entender o reino de Deus. Jesus, quando ele começa a pregar, ele introduz esse conceito de reino de Deus. O reino de Deus não é o domínio de Deus sobre todas as coisas, senão não teria nenhuma novidade em Jesus dizer: o reino de Deus está entre vós. Porque, afinal de contas, qualquer judeu poderia entender que Deus sempre teve domínio sobre todas as coisas. Por que Jesus introduz essa ideia, essa pregação, dizendo: a partir de agora eu estou aqui, eu sou o rei, e o reino de Deus está entre vós. Isso significa que o reino de Deus apregoado por Jesus não é um conceito tão claro no Antigo Testamento. Não é o domínio de Deus sobre todas as coisas. É um reino específico, localizado
agora invisível, que vai se manifestando e até o grande dia do retorno do Senhor há de se manifestar completamente. É um reino de verdade. Existe um rei, existem os súditos, existem as demandas desse reino e assim por diante. Jesus não está falando de um conceito metafórico ou teórico de reino. Jesus está falando de um reino concreto. O reino apresentado por Jesus Cristo, assim como o rei desse reino é um rei concreto, real, esse reino também é um reino concreto. Se pode entrar ou não nesse reino. Então estamos falando de algo que não é simplesmente um estado, é real, é concreto. Nós já podemos fazer parte desse reino agora, mas ele é invisível. E gradativamente, à medida que se aproxima a vinda de Cristo, e no momento em que tudo se findar, este reino será revelado. É o que chamamos, ou é chamado de já e ainda não. Já estamos no reino, mas ele ainda não é manifesto. Esse reino já tem um rei, mas as pessoas ainda não conhecem de maneira visível esse rei, mas um dia tudo será manifestado. Resumindo, este é o ensinamento de Jesus Cristo a respeito do reino. E existe um reino, e se existe um reino, a regeneração, o novo nascimento, é uma condição para entrar e para entender esse reino. Eu não consigo entrar neste reino se eu não for nascido de novo. Eu não consigo entender as coisas a respeito deste reino se eu não nascer de novo. Jesus vai dizer isso no versículo 3 e 5, observe, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Ver aqui é perceber, é entender a realidade do reino. Não pode ver o reino de Deus. Jesus vai repetir a mesma ideia de uma outra maneira, no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, Jesus está dizendo claramente para nós que para adentrar o reino de Deus, não basta se parecer com um cidadão do reino. Nós podemos usar a analogia de reinos dessa terra. Imagine que alguém gostaria muito de ter uma cidadania americana. Existe um processo para que a pessoa tenha uma cidadania americana. Ele pode nascer naquele país, ele é considerado um cidadão americano, ou ele pode passar por um processo ali e ser considerado através de um processo, dependendo das circunstâncias, um cidadão americano. Mas existe um processo, e eu pergunto aos irmãos, se uma pessoa falar bem inglês, isso é suficiente para que a pessoa seja considerada cidadã americana? Não. Assim, não adianta nada a gente falar como crentes, a gente ter um linguajar de crente, um vocabulário de crente. Isso não é o suficiente para que a gente demonstre que façamos parte do reino de Deus. Não é suficiente. O linguajar de crente não diz a que reino de fato nós pertencemos. Se uma pessoa estudar a cultura americana e essa pessoa perceber ali e estudar o vestuário daquelas pessoas e começar a se vestir como um americano. E essa pessoa diz assim: eu estou vestida como um americano, eu uso roupas típicas daquele país, se é que existem roupas típicas ali, né? De uma maneira geral, a gente não tem um regionalismo assim. Mas vamos supor que tivesse isso. O fato de essa pessoa vestir roupas típicas dos Estados Unidos indica que ela é uma cidadã americana? Não. E assim também em relação ao reino de Deus. Veja, Jesus está dizendo aqui que não há nenhum elemento humano com o qual nós possamos dizer que uma pessoa faz parte ou não do reino de Deus, exceto algo sobrenatural. Ela tem que ter nascido de novo. É o mesmo que a gente dissesse: para você ser cidadão americano, é necessário que você nasça naquele país. Só isso. Não há nenhum outro elemento. Jesus está dando aqui uma restrição. Não há nenhum outro elemento. Se uma pessoa falar como cidadã do reino, não significa que ela é do reino de Deus. Se ela simplesmente absorver os elementos intelectuais do reino de Deus, não significa que essa pessoa faz parte do reino de Deus. Não é pelo vestuário, não é pelo costume, não é por questões externas, não é simplesmente por carregar a Bíblia.
Pois se você, no exemplo que eu estou citando, se uma pessoa carregar a Constituição dos Estados Unidos, nem por isso ela é considerada cidadã americana. Jesus está falando aqui de uma restrição. Jesus está falando de uma condição tão importante, mas que não pode ser encontrada em nada dessa terra. Jesus está dizendo, a condição para entrar e entender o reino é nascer de novo. Por isso, meus irmãos, que nem todos aqueles que fazem parte da igreja fazem parte do reino de Deus. Jesus fala isso de diversas maneiras, mas, por exemplo, com a parábola do joio e do trigo. Nem todas as pessoas que simplesmente se parecem com pessoas do reino são de fato pessoas do reino. Ah, mas pastor, eu faço parte da membresia. Só por esse aspecto não significa que você faz parte do reino de Deus. Mas pastor, eu tenho um cargo na igreja. Só por esse aspecto não significa que você faz parte do reino de Deus. Mas alguém poderá dizer, eu sou líder, eu prego a palavra de Deus. Ou até alguns pastores dirão, eu sou pastor, eu fui ordenado, eu passei por um processo de 7 anos para me tornar um pastor. Alguns poderão dizer, por isso eu faço parte do reino de Deus. E eu digo não. Nem por isso significa que uma pessoa faz parte do reino de Deus. Meus irmãos, Jesus está trabalhando com uma condição aqui, que não pode ser uma condição humana. Aquele que não for regenerado não pode fazer parte do reino de Deus. Aquele que não nasceu de novo não pode fazer parte do reino de Deus. Jesus não está falando com alguém que cometia pecados escandalosos. Não está falando com alguém que podia ser acusado de adultério publicamente. Jesus está falando aqui com alguém que era exemplar. E mesmo sendo exemplar do ponto de vista religioso, se ele não nascesse de novo, ele iria para o inferno. Ele não faria parte do reino de Deus. Não é sem razão que os reformadores e depois os puritanos têm, dentre a doutrina mais enfatizada, não pense que é a predestinação, mas é a doutrina da regeneração. A doutrina mais enfatizada pelos reformadores e puritanos pós-reformadores. Sabe por que eles enfatizavam tanto isso? Exatamente pelo fato de que elementos humanos são enganosos e podem nos fazer perceber falsamente que fazemos parte do reino de Deus, quando na verdade muitas vezes não se faz parte desse reino. Por que você acha que Nicodemos não entendeu o que Jesus falou? Ele começou a pensar, calma aí. Ele está dizendo que eu não sou crente? Que eu não faço parte do reino? Não estou entendendo, Jesus. É necessário que eu volte para o ventre da minha mãe? Que novo nascimento é esse? Porque isso era muito impactante. Esta verdade era muito profunda. E essa verdade era muito escandalosa para o seu coração. Imagine você aceitar, você perceber que você fez parte de uma entidade religiosa, que você professou uma fé, que você tem um cargo, que você tem uma vida associada à religião, mas na verdade você não nasceu de novo. Você não teve uma experiência com Cristo. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz, o texto que particularmente me deixa assustado. Jesus diz que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, Senhor. Eles pregavam em nome de Jesus, eles expulsavam em nome de Jesus demônios, faziam milagres em nome de Jesus, não em nome de outros deuses. E Jesus diz que lhes dirá abertamente, eu nunca vos conheci. É claro que o conhecimento não é intelectual, é conhecer no sentido de ter uma experiência. Em outras palavras, vocês nunca nasceram de novo. Mas nós fizemos milagres. Mas você nunca nasceu de novo. Ah, mas eu fazia isso, aquilo. Eu evangelizava. Mas você nunca nasceu de novo. Meus irmãos, esse texto nos revela. A regeneração é uma condição
para entrar e entender o reino de Deus. Uma outra questão importante a respeito desse texto está no versículo 6. É que a regeneração, ela procede única e exclusivamente de Deus. Ela procede única e exclusivamente de Deus. A regeneração é uma obra monergística. Deus faz sem nenhum empenho do ser humano, sem nenhuma cooperação do ser humano. Porque, afinal de contas, assim como não existiu nenhuma cooperação tua para que você nascesse no ventre da sua mãe, essa é a comparação que Jesus quer dar. Assim também não pode haver nenhuma cooperação nossa para que haja um novo nascimento em nós. Ela é uma obra miraculosa que somente Deus pode fazer. Só há um que tem o papel na regeneração, e esse é Deus. Versículo 6, o texto sagrado diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasce de novo é nascido do Espírito. Jesus está comparando essas duas naturezas. Aquele que nasceu de modo carnal, aquele que nasceu concebido ali no ventre de sua mãe e nasceu como um ser humano, ele tem uma natureza humana. Mas eu estou falando aqui de uma outra natureza. Aquele que é nascido do Espírito, que foi regenerado, gerado de novo pelo Espírito Santo, é Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. E isso acontece, portanto, irmão, somente pela vontade de um ser, Deus. No contexto anterior, no capítulo 1, no versículo 13, João vai dizer que os crentes foram adotados em Cristo. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus está falando então de um nascimento que não pode ser produzido pelo ser humano. No texto, Jesus vai citar dois elementos que atribuem um novo nascimento à vontade de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Água. Muitos acreditam que isso simboliza a própria palavra de Deus. Afinal de contas, o modo de regenerar, o modo ordinário de Deus agir na regeneração é através da pregação da sua palavra. Por isso o texto sagrado diz, meus irmãos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E em Efésios, o texto sagrado diz para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Tiago vai dizer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Mas Jesus vai ressaltar outro elemento, água e Espírito. Significando, meus irmãos, aquilo que a teologia reformada acredita, que é necessário que haja uma operação espiritual interior, junto com a pregação externa da palavra, para que haja regeneração. É o Espírito Santo, como na linguagem de João 16:8, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Veja, tudo começa com a regeneração. Assim como o choro de uma criança não pode preceder o nascimento dessa criança. Essa criança nasce, depois ela chora. Assim como o ato de uma criança enxergar não pode preceder o ato de nascer. É uma coisa lógica. A criança primeiro nasce, depois ela enxerga. Assim também é a verdade espiritual do novo nascimento. Não há como uma pessoa ter fé, se arrepender, ter esperança, enxergar as coisas de Deus, se ela primeiro não nasceu de novo. Por isso que quando uma pessoa se converte, e a conversão é depois do novo nascimento, e ela percebe que ela é pecadora, e ela escolhe a Cristo, é porque ela já nasceu de novo. A regeneração é um grande mistério que não pode ser visto, mas os frutos dessa regeneração podem ser evidenciados. E tudo isso, meus irmãos, é obra de Deus, irmãos amados. Ian Murray disse o seguinte: somos incapazes de contribuir para a nossa regeneração, tanto quanto de contribuir na obra do
Calvário. Por mais que uma pessoa tenha poder nessa terra, ela não pode ser regenerada com base no seu poder. Por mais que uma pessoa tenha dinheiro nessa terra, ela não pode ser regenerada com base no seu dinheiro. Por mais que uma pessoa tenha recursos nessa terra, pode ser quem for. Nós temos o exemplo dos grandes Césares e do César da época de Cristo, de Herodes, de Pilatos, grandes homens que não foram regenerados pelo seu status, embora tivessem status, poder, dinheiro e muitas outras coisas, nada disso pôde produzir regeneração nesses homens. É uma obra exclusiva da vontade de Deus, que não depende e nem requer nenhum recurso humano. O único recurso humano que a regeneração requer é que uma pessoa exista, só isso. Porque se não existir, não há como ter regeneração. A regeneração, meus amados, portanto, não pode ser atribuída ao ser humano. Depois da regeneração, nós falamos de santificação, que aí sim tem um elemento em que Deus usa a vontade humana. Mas nós estamos falando da regeneração, onde a vontade humana é completamente nula e desnecessária, até porque a vontade humana está totalmente escravizada pelo pecado. Portanto, irmãos, a regeneração procede única e exclusivamente da vontade de Deus. Não há como uma pessoa ser regenerada se chamarmos ela para frente para aceitar a Jesus e perguntarmos para ela: você aceita Jesus? E ela diz sim. E aí nós oramos: Senhor, agora escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Não há como. Essa é uma invenção humana. Essa é uma invenção das igrejas. Não há regeneração por decisão própria. Não há regeneração promovida pela igreja. Hoje é noite de salvação. Hoje as pessoas vão se salvar. Não, é Deus que comanda isso. É Deus que atua nisso. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse texto revela de uma maneira muito clara. Está no versículo de número 8. E diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, o que Jesus está dizendo é que a regeneração é um ato misterioso, do qual o homem não tem controle e não pode perceber quando isso está acontecendo. Assim como o ser humano pode até sentir o vento, e veja, estamos falando do conhecimento da época, e no conhecimento científico da época, as pessoas podiam sentir o vento, mas não tinham conhecimento suficiente para dizer de onde o vento está indo e para onde ele iria. Jesus usa essa comparação para dizer, em outras palavras, nós nunca sabemos quando Deus está regenerando uma pessoa. Pode ser agora, pode ser em pessoas que vão ouvir a mensagem em suas casas, pode ser através de uma leitura, pode ser através de um folheto, pode ser através de um cântico que a pessoa ouça, porque isso pertence a Deus. O que nós podemos enxergar é o fruto do novo nascimento. Mas o novo nascimento em si é um mistério que nós não sabemos exatamente aonde está acontecendo, por exemplo, nesse exato momento. Assim como o vento. A regeneração é um grande mistério que não pode ser controlado pelo ser humano. Como disse anteriormente, irmãos, não é feito pela vontade humana. E veja, esta verdade especificamente está nas Escrituras para exatamente nos humilhar. Nos humilhar em que sentido? No sentido de que há um elemento incontrolável na regeneração, que não está sob o poder de nenhum homem, e muito menos da igreja. A igreja não pode regenerar. A igreja trabalha para pregar a palavra e espera que Deus regenere essas pessoas. A igreja não tem controle sobre quem vai ser regenerado ou não. Veja, irmãos, isso é ao mesmo tempo tão misterioso
tão maravilhoso que, independente da classe social e do poder que uma pessoa tenha, ela não pode sequer tocar no elemento regeneração. É algo que pertence somente a Deus e um grande mistério de Deus. Nós vimos, irmãos, que a regeneração é uma condição para entrar no reino de Deus. Você pode ser o que for. Se você não nasceu de novo, você não faz parte do reino de Deus. A regeneração procede única e exclusivamente de Deus. Eu não fui regenerado e você não foi regenerado porque você escolheu a Deus. A regeneração antecede atitudes humanas. E por último nós vimos que a regeneração é um grande mistério, incontrolável. E nós nunca sabemos exatamente quando Deus está regenerando ou não. Nós vamos saber pelos frutos. As pessoas dizem, eu não acredito em Jesus, e assim por diante. Mas o momento exato da regeneração, quando Deus está fazendo isso, é algo que pertence somente a Ele. Diante disso, meus amados, olhemos para, finalizando, a ignorância de Nicodemos. A regeneração, ou a doutrina da regeneração, não era uma doutrina que deveria ser desconhecida por Nicodemos. Nicodemos deveria saber da existência da doutrina da regeneração. Não é à toa que Jesus olha para Nicodemos e, sob o questionamento de Nicodemos, Jesus diz, tu és mestre em Israel, não sabe disso? Quer dizer que você estuda a Escritura e não sabe do que eu estou falando? Você conhece a lei e não sabe do que eu estou falando? Esse linguajar de Jesus revela que a doutrina da regeneração e do novo nascimento deveria estar clara na mente de Nicodemos. Por quê? Porque há abundantes textos no Antigo Testamento que profetizam a era em que Deus realizaria, através da igreja, do sacrifício de Jesus, a regeneração nas pessoas. E um desses textos importantes é Ezequiel 36, 26 e 27, que centenas de anos antes de Jesus vir, Ezequiel estava profetizando a respeito de uma era em que Deus regeneraria o coração das pessoas, faria com que as pessoas nascessem de novo. E o texto sagrado diz, Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu mesmo realizarei uma obra no coração, para que a pessoa queira fazer a minha vontade. Você pode se perguntar, se a regeneração é algo que antecede a fé, a conversão e o arrependimento, qual é o nosso papel então? Se nós não podemos controlar, qual é o nosso papel? O nosso papel é pregar. Jesus não disse para que a gente ficasse investigando a origem do momento da regeneração das pessoas. Jesus disse para que a gente pregasse o Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos. Olhe para o amor de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não por coincidência, irmãos, nós lemos esse texto até o versículo 15, e o versículo 16 é exatamente esse que eu disse. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso papel é pregar o Evangelho, é falar dessa verdade, é falar do amor de Deus, da sua justiça também. É insistir para que as pessoas acreditem. E Deus, de acordo com a sua vontade, fará com que os seus eleitos antes da fundação do mundo, sejam no devido momento, pode ser na primeira pregação, pode ser na segunda, na terceira, independente de quantos anos, no devido momento que Ele quiser, Ele vai operar com o seu Espírito Santo, convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa vai chegar a determinado momento, agora sim,
eu acredito em Jesus Cristo. Eu finalizo aqui com uma história contada por Paul Washer, pastor calvinista, batista americano. E ele conta que certa vez estava pregando em uma igreja pequena, e ele chega na igreja, depois eles começaram a pregar, chega um homem muito grande, forte, senta no final, no último banco, e fica encarando ele. Ele ficou até pensando, o que esse camarada quer? E o homem encarava ele. Ele ficou pensando, o que esse homem vai querer? Quando acabou o culto, aquele homem chegou até ele, e ele pensou que o homem ia até agredir ele. E aquele homem chega para ele e diz assim, olha, eu fui diagnosticado com uma doença incurável. E eu ouvi falar que vocês oram pelas pessoas e que Deus pode curar, e eu quero que Jesus me cure. Uma linguagem assim meio enfática. E Paul Washer não era, era calvinista, né? Então, como bom calvinista bíblico, ele disse, olha, eu não posso prometer para você que eu vou orar e você vai ser curado. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Se o médico te deu tanto tempo de vida, use esse tempo de vida e busque a presença de Deus para que você nasça de novo. E aí, esse pregador se propôs ali ficar conversando com aquele homem. Segundo Paul Washer, ele até perdeu um avião lá que ele ia pegar para pregar em outro lugar. Mas ele se dispôs a ficar com aquele homem ali na igreja, conversando. Até que aquele homem entendesse a verdade, minimamente a verdade do Evangelho. E o interessante, irmãos, é que este pregador leu João 3,16 para este homem. Ele diz, olha só, João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aquele homem falou assim, eu não consigo entender isso. E ele lia novamente João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Leia aí. E aquele homem ficava lendo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E ele dizia, eu não consigo entender isso ainda. Por que Deus tinha que fazer isso? Irmãos, nós falamos de coisas da Bíblia que são espirituais, não são intelectuais. O Evangelho não se entende de maneira intelectual. E ele não conseguia entender espiritualmente aquilo. Aí conta-nos esse pregador que em determinado momento, quando ele estava quase desistindo, né, de fazer a leitura com este homem, esse homem começou a ler. E aí ele leu, Deus amou o mundo de tal maneira, e começou a chorar ali. Porque ele, naquele momento, começou a entender verdadeiramente que aquele texto estava retratando o Evangelho. Ele lia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, acreditando naquela verdade. De alguma maneira, como a gente diz, Deus mudou a chavinha da mente dele, o seu coração, e ele pôde entender verdadeiramente ali o Evangelho de Jesus Cristo. E essa foi uma evidência de que aquele homem, então, foi convertido por Deus, naquele momento em que Deus abriu a sua mente. Nós vemos muitos exemplos desses nas Escrituras, irmãos. Pessoas que se achegam a Jesus Cristo e entendem pela fé e espiritualmente quem Jesus é. Você está na igreja, não sei quanto tempo você tem de crente, mas é preciso que você pense sobre isso e questione, será que eu nasci de novo? Será que eu não só me acostumei com o Evangelho? Será que eu não estou só com o linguajar do reino de Deus, mas não faço parte desse reino? Será que eu não apenas nasci dentro de uma cultura? E isso explica, irmãos, o porquê muitas vezes pessoas têm dificuldade de amar, pessoas têm dificuldade de perdoar, pessoas têm dificuldade de cultuar a Deus. O culto parece enfadonho para a pessoa que não nasceu de novo. Charles Spurgeon diz uma coisa muito interessante a respeito disso. Em uma frase, ele diz que se alguém regenerado pudesse entrar no céu, ele bateria a carteira dos anjos. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa não regenerada, independente do lugar, ela não consegue entender o que está acontecendo. Por isso muita gente não consegue entender o culto, não consegue adorar a Deus, não consegue prestar atenção. Muitas vezes é porque essa pessoa não nasceu de novo. E nós estamos aqui hoje, irmãos, Deus está falando isso com todos nós, não é à toa.
Essa é a palavra de Deus. E hoje é o tempo aceitável para que a gente pense sobre isso, para que a gente ore. E você ore em seu coração. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar na igreja anos e anos e depois descobrir que, na verdade, eu não sou convertido. E ouvir de Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, me ajuda, eu quero ser convertido, eu quero ter fé, eu quero me arrepender de meus pecados. Eu quero, de fato, ser uma nova criatura, com uma nova mentalidade, um novo nascimento, uma nova mentalidade, com novos valores, com uma nova perspectiva de vida. Por isso, pessoas, às vezes, não têm nenhum ânimo de evangelizar as pessoas. Como uma pessoa que não nasceu de novo vai ter alegria de compartilhar a salvação? Por isso, irmãos, eu finalizo então apelando. Não vou fazer um apelo para você vir aqui. Se você quiser, você pode vir. Pode mesmo. Mas eu não vou fazer esse apelo. Eu quero apelar para a sua alma e para a minha alma. Investigue o seu coração. Se Nicodemos pudesse vir aqui conversar conosco nessa noite e ficar sentado aqui ouvindo a mensagem, o que ele diria para nós? Ele poderia contar o testemunho dele. Olha, pastor, igreja do Parque Nacional, eu achava que era crente. Porque eu era respeitado, porque eu era um religioso, porque eu fui circuncidado, porque eu usava uma roupa de fariseu. Aí aquele mestre me ensinou que eu precisava ter uma nova natureza. Eu precisava ser regenerado, eu precisava nascer de novo. Independente da minha religiosidade. Independente de anos e anos e anos e anos dentro de uma religião. Mesmo que fosse uma religião naquele tempo, naquele contexto correta. Investigue o seu coração. Aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, investigue o seu coração. Enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há vida, enquanto há oportunidade, investigue a sua própria alma, para examinar a sua alma e perceber se você está dentro do reino de Deus ou se você está fora do reino de Deus, apesar de dentro das quatro paredes da igreja.